Glória a Deus, aleluia. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, né? Não baixe a guarda, profetiza sem parar, né? Porque é o Senhor que dá escape, né? Nas nossas batalhas, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que vem com sua mão forte e poderosa. Então nós estamos aqui nesta noite, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na ação do Senhor. Então vamos entrando. Você que ainda não deixou seu pedido de oração, coloque seu pedido de oração, porque nós iremos, irmãos, estar levando o seu nome para casa, como temos feito. Já tem irmãos testemunhando do que Deus já tem feito, e nós vamos estar orando pela sua vida. E nós cremos que Deus, Ele é fiel, e Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, amém? Então não é simplesmente uma live, né, para dar número, mas para operar o milagre de Deus e o poder de Deus na vida daquele que crê, aleluia. Se você crê, você verá a glória de Deus entrando dentro da tua casa, mudando a tua história, porque Deus ainda é Deus de milagre, Deus ainda faz milagre, o nosso Deus é grandioso. Então você que entrou aí, né, convide seus amigos, convide aí seus parentes, coloque aí seu pedido de oração e vamos junto, né, buscar a presença de Deus. Nesta noite nós adoramos ao Senhor, né? Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Então nós não vamos parar de lutar. Nós temos que estar a posto, nós temos que estar firme no Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. Então eu gostaria que você abrisse as vossas Bíblias, né, aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, grande Deus. Em Mateus capítulo 7, no versos 23, livro de Mateus, capítulo 7, versos 23, um texto muito conhecido de todos, né, aqueles que são admiradores da obra de Jesus Cristo, né? Então, você possa abrir aí a vossa Bíblia e juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e o fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Então nessa noite, irmãos, eu gostaria de deixar claro, né, para o seu coração e conscientizar o seu coração nesta noite de que Deus, Ele é fiel, de que o nosso Deus, Ele existe, né? E eu quero dizer para você, hoje o tema que o Espírito Santo colocou no nosso coração, para que nós pudéssemos entrar dentro da tua casa, e que você pudesse receber uma palavra da parte de Deus, é que a experiência de nada vale sem a presença de Deus. A experiência de nada vale se nós não tivermos, né, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós estamos diante de um dos milagres, um dos maiores milagres de Jesus, porque nós vamos ver Ele, né, atuando sobre aquilo que é irreal, né, dando ordem ao vento, dando ordem ao mar para que o mar viesse acalmar. É interessante que ao olhar para esse texto, Deus vai tratar primeiro com as adversidades, para depois tratar com os discípulos. Os discípulos estavam com medo, o medo era muito grande, mas nós vamos ver o Senhor, em vez de tratar primeiro com os discípulos, o medo deles, a fé imatura deles, Jesus vai tratar primeiro com o vento bravio, Jesus vai trabalhar primeiro com a tempestade, Jesus vai trabalhar primeiro, né, fazendo com que o mar se acalme. E é assim que Deus vai fazer na sua vida nesta noite. Deus vai trabalhar primeiro com aqueles que estão, né, tentando te afligir, com aquilo que está tentando tirar teu sono, tirar a tua paz, para acalmar o teu coração. E nesta noite nós iremos refletir um pouco nessa passagem.
Não deixe sua alma agitada pelas situações. Ao olhar para esse texto, nós vamos ver Jesus acalmando a tempestade. Jesus está acalmando a tempestade, irmãos. E Ele vai nos ensinar que nós não devemos temer as lutas, as tormentas da vida. Jesus, Ele não repreendeu os discípulos especificamente porque eles estavam com medo. Jesus repreendeu a imaturidade deles mediante uma fé. Há uma fé que já era para estar sendo gerada no coração deles, desde que eles viram Jesus curar um leproso, desde que eles viram Jesus, curar um centurião, que demonstrou a sua fé, desde que eles viram Jesus manifestar o seu poder sobre os demônios. Eles já eram para estar convictos de que eles estavam na melhor companhia, porque o maior segredo não é as provas, O segredo das lutas, das batalhas, não são as provas, mas é quem está na prova conosco. Se nós olharmos para Daniel na cova dos leões, nós vamos ver Jesus atuando com poder e autoridade, fazendo com que o leão se acalmasse, para que Daniel pudesse dormir a noite toda, e o leão ser feito de travesseiro para descansar. Se nós olharmos para Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos olhar eles na fornalha e nós vamos ver o quarto homem da fornalha. A presença de Jesus Cristo ali, no meio daquela situação que para muitos já estava dado por perdido. E o Senhor, Ele vem nos trazer aqui mais uma vez a certeza e a convicção de que a presença dEle é que faz toda uma diferença, mas que é necessário nós obtermos fé. Então a experiência de nada vale se não tiver a presença de Deus. Os discípulos agora vão passar por uma experiência, e dentro dessa experiência nós vamos ver a falta de fé, conduzindo esses discípulos ao medo, diante da circunstância, dos desafios da vida. Nós podemos ver que também nós muitas vezes nos encontramos assim, amedrontados, e aí a nossa fé ela se torna inválida, porque a fé, sem a sua eficácia, sem a sua ação, ela vai se tornar algo contrário à nossa vida. E muitas vezes Deus nos desafia a termos fé, e Cristo Ele vai nos ensinar aqui que quando Ele está no controle das nossas vidas, nós podemos passar a situação que for. Tem vidas aí que está sentadinho ouvindo essa live, que está passando por luta, está passando por prova, mas o meu Deus está dizendo que vai mudar a tua história. O meu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Paulo, de Pedro, de João, Ele está aqui nesse momento para declarar para você que a luta pode até se estender, mas Ele é Senhor ainda. Arabassubi canta para dar ordem ao teu respeito. Eu não sei qual é a tua prova, não sei qual é a tua luta, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai nos dar exemplos aqui. Deus vai nos ensinar a como exercermos uma fé que não seja uma fé que não nos dá o direito de ver as coisas mudarem. Porque a fé que Deus quer que nós venhamos ter, meus amados irmãos, é uma fé que venha mudar o curso de uma natureza. É uma fé que venha mudar situações. É uma fé que venha mudar pessoas. Porque o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele muda pessoas. Se para você seu marido não tem jeito, para Deus tem. Se para você a nação está perdida, para Deus não está. Se para você essa enfermidade não tem mais jeito, para o homem a medicina já disse que não tem mais solução. Eu quero dizer para você que Deus é a solução. E eu estou aqui nesta noite da parte do Senhor para dizer que Ele é Deus que muda situações. Ele muda situações difíceis. E é necessário nós confiarmos e não temermos. Veja bem, o mar estava revolto e o vento estava muito forte. Tem momentos na nossa vida que o mar parece que tudo é contrário à nossa vida. É como se nós estivéssemos remando o contrário. E a palavra do Senhor vai dizer que o vento era muito forte. Mas aquele que estendeu o firmamento, guarde bem isso, aquele que firmou
né, a terra, aquele que criou o mar e os seus limites. Ele estava repousando, segundo esse texto aqui, numa polpa de uma embarcação pequena. Ele estava descansando ali, mesmo que as ondas estavam bravias, sacudindo aquele barco, ele estava descansando. Sabe por quê? Porque ele foi o Criador de todas as coisas. Ele sabe aonde trabalhar. Ele criou o mar, ele dá ordem ao vento, ele tem todo o controle da natureza. Assim como ele te formou, ele também tem todo o controle. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, eu quero dizer para você, ele tem o controle da tua vida. Ele sabe, né, das suas fraquezas, ele sabe das suas limitações. E da mesma forma, nós podemos olhar para ele mediante essa situação. E ele vai descansar, porque a jornada fora muito grande. Jesus trabalhou curando, restaurando, libertando, fazendo proezas. E agora ele vai, né, descansar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Os discípulos deveriam saber que Jesus, né, era aquele que estava presente, mas que eles teriam que ter consciência de que eles estariam seguros, de que eles estavam seguros, porque eles não estavam diante de um Deus qualquer. No Salmo 23, no versos 4, vai dizer o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. A intenção desse texto é fazer com que nós venhamos ter uma percepção, porque não adianta andar com Deus e não conhecer o Deus a qual servimos. E o Senhor quis chamar aqueles discípulos a uma atenção. Embora eles tenham viram grandes milagres, mas eles não atentaram para o momento mais difícil, que era agarrar numa fé que salva, numa fé que liberta, numa fé que restaura, numa fé que muda a situação. E é esta fé que muda a situação que o Senhor quer que eu e você, meu amado, venhamos sentir. Uma fé que muda a situação, uma fé que você bata no peito e diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Eu não vou temer, porque o Senhor tem uma vara que me consola, o seu cajado me consola. Isso quer dizer o quê? Que aquele que está na mão do Senhor, ainda que venham as provas, ainda que venham as lutas, não temos que temer, porque Ele é conosco. E no decorrer desse texto, nós vamos olhar que o nosso Deus, Ele se manifesta como o dono do universo, aquele que é dono do universo. Irmãos, nós não estamos diante de um Deus qualquer. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, viu? Nós estamos diante de um Deus que tudo pode. E Deus já está falando com vida aqui. Deus vai estipar câncer aqui nesta noite. Deus vai curar vidas aqui nesta noite. Deus vai manifestar a glória dEle, porque Ele é Senhor. E Deus falou: filha, fala ao meu povo que é necessário que aquele que se aproxima dEle venha a ter fé. E ao olharmos para a situação desses discípulos, nós vamos ver que o nosso Deus se manifesta como o Criador, que é capaz de submeter o seu poder às leis da natureza. Olha que coisa gloriosa. Jesus acalmou a tempestade simplesmente porque Ele é Deus. Ele acalmou a situação porque Ele é Deus. Deus vai entrar com provisão na sua vida porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. A história vai nos relatar, né, que eles estavam atravessando o lago ali da Galileia, saindo de Cafarnaum e indo para Gadara.
E ele dormiu porque ele estava o quê? Cansado, como eu havia dito para vocês. E eu quero dizer para vocês, Jesus, ele tinha curado, ele tinha restaurado enfermos, mas a tempestade veio. Quando ele pensa em descansar juntamente com seus discípulos, a tempestade, ela vai sacudir aquele barco, trazendo desespero. Imagina o desespero. Muitas vezes nós estamos desesperados. Muitas vezes as ondas, das provas, das lutas, da decepção, da ingratidão. Irmãos, muitas vezes as ondas bravia da acusação. Muitas vezes as ondas da enfermidade, do divórcio, de um passado, cansativo, que insiste, em tentar nos tombar, e insiste em tentar nos naufragar. Muitas vezes, o inimigo das nossas almas, eles vêm como ondas, atentando muitas vezes para o nosso emocional, para tentar tirar a estabilidade do nosso emocional, do nosso equilíbrio. E nós vamos ver que muitas vezes nós estamos para deixar tudo, para trás, e muitas vezes desistir daquilo que é nosso por direito. E muitas vezes permitimos, com a nossa incredulidade, deixar com que o inimigo, tente naufragar a nossa fé. E nós vamos olhar aqui, nosso Deus nos chamando a atenção para o desespero. A tempestade, irmãos, ela era típica daquela região. Os pescadores conheciam muito bem como que era a situação. Mas os discípulos vão entrar em desespero, mesmo sabendo que a situação era costumeira. Mas eles vão se submeter ao medo. E eles vão passar pela provação. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versos 17, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Louvado seja o nome santo do Senhor, grande Deus. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória e excelência de Deus. No verso 16 vai dizer: por isto, olha só, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós um peso da glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eu quero dizer para você, é o Senhor falando. Experiências da nossa vida, como eu disse aqui no começo, a experiência nada vale sem a presença de Deus. Isso que você está passando é permissão de Deus. E Deus permite você passar pela prova, para você entender que é mais uma experiência, que Ele está te conduzindo, para que você venha se fortalecer, para que você venha ser aprovado, apto para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Então não se esqueça que a prova que você está passando, ela é leve e momentânea. Não se compara com aquilo que Deus vai fazer. Os humilhados serão exaltados, os abatidos serão erguidos pelo poder de Deus. Não se preocupe, Deus, Ele ainda é o mesmo, e Ele quer manifestar a glória dEle. Porque quando Ele manifesta a glória dEle nas nossas vidas, a glória não é humana, a glória é do Senhor. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida é para que todos vejam. Aqueles que não deu nada por você, aqueles que não estão nem aí por você, aqueles que não apostam em você, Deus, Ele manifesta a glória dEle para que todos venham reconhecer esse teu Deus. Esse verdadeiramente tem um Deus que traz à existência a coisas que não existem e ainda deixam todos boquiabertos. É isso que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão.
Então não reclame, creia que Deus está no controle. E que toda situação adversa, a manifestação da glória de Deus vai ser grande. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque muitos podem ter você como coitado, mas Deus vai dar a volta por cima. Deus vai fazer com que você dê a volta por cima. O vento vinha por cima, o vento vinha bravio. Pode vir o vento, pode vir o inferno, pode vir o diabo, mas Deus vai dar uma ordem ao teu respeito nesta noite. Ainda que o diabo se levante na terra, nós temos um Deus que cuida de nós. E Deus, Ele ainda é o mesmo, Ele opera nas nossas vidas por meio das lutas, para desenvolver o nosso caráter, um caráter que venha glorificar o nome dEle, aperfeiçoar e moldar a nossa fé. O nosso Deus, Ele quer moldar a nossa fé. Ao olharmos para esse texto, nós vamos olhar e ver que os discípulos não estavam preparados. Muitas vezes você pode até dizer que professa uma fé cristã, que crê em Jesus, até mesmo participa de culto, faz campanha, mas é necessária experiência que te motiva. Ei, essa prova não é para te fazer recuar. Essa prova que você está passando é para você prosperar, é para você prosseguir. Prova não é motivo para crente parar. Prova não é motivo para você desistir. O laudo do médico não é um laudo para fazer você entrar em depressão, angústia, tristeza e desistir. Eu quero dizer para você que ainda que o médico não dê um laudo positivo, ainda que teu casamento você não vê solução, né, humanamente falando, Deus está no controle, porque você não é vencedor por causa da circunstância. Você é mais do que vencedor, porque você tem um Deus. Você tem um Deus que declara que você é mais do que vencedor, por aquele que te amou, por aquele que te resgatou do pecado, por aquele que tirou a roupagem do pecado e te deu o nome de filho, herdeiro, co-herdeiro de Cristo Jesus. Você é co-herdeiro de Cristo, e é por isso ser mais do que vencedor. Mas pastor, então o que Deus quer trabalhar na minha vida? Muitos até se questionam por que das provas, por que das lutas. É porque Deus quer exercer em você uma fé, não uma fé superficial, mas uma fé que transforma, uma fé que liberta, uma fé que traz à existência as coisas que não existem. A fé, ela nos convida, né, a viver o sobrenatural de Deus, e é isso que Deus quer. É por isso que Jesus, olha só, Ele vai dizer para os discípulos: por que vocês estão com medo? Por que esse medo todo? Hein? E Ele vai dizer: homens de pouca fé, por que vocês estão com medo? Olha só, Jesus está preocupado com a fé deles. A fé que eles estavam carregando era uma fé que não trazia o sobrenatural de Deus. E tem vidas assim. Tem vidas que a fé dele, a fé dela, é uma fé que entra ano, sai ano, está do mesmo jeito. E Deus, Ele te convida nesta noite a viver uma fé que traga a existência da palavra de Deus. E é esta fé que Deus quer mudar a tua vida, viu? Deus quer mudar a tua vida, Labassúbia. Esta fé, Camila, esta fé, Luciana, esta fé, Gessival, esta fé, meus irmãos, você que está aí do outro lado, esta fé que Deus quer que você venha ter, para que o nome do Senhor seja glorificado. A fé nos convida ao sobrenatural de Deus. A fé é a essência para agradar a Deus. Olha que coisa gloriosa. Em Efésios capítulo 11, verso 6, primeira coisa que você tem que ter, uma fé que agrada a Deus, a fé que traz o sobrenatural de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Viu? Então, pela fé, não deixa ninguém minar a tua fé. Não deixa a palavra negativa minar o teu propósito diante de Deus. Ei, quem tem que crer é você, não é o teu vizinho. Quem tem que crer é você, você que quer a bênção.
Exerça a tua fé dentro da tua casa. É lavando as louças, é limpando a casa, é trabalhando, sabe? É fazendo as compras, é saindo, exercendo a fé. Vai dar certo, vai mudar. O nome do Senhor será glorificado na minha vida. Exerça a fé em todo o tempo e creia, porque o Senhor é bom. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar. Pastor, eu preciso agradar a Deus? Preciso. A única coisa que eu vejo na Bíblia que nós temos que fazer para agradar a Deus é ter uma fé firme nele. Porque a partir do momento que eu não tenho fé, eu diminuo o poder dele sobre a minha vida. Por isso que ele quer que nós venhamos ter uma fé, que ele venha se agradar. Porque quando ele se agrada, ele realiza coisas grandes. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento, a fé das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ei, você está lutando com aquilo que você não está vendo, mas que pela fé você vai tomar posse e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Senhor é bom. No Salmo 37, versos 4 vai dizer: deleita-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele te vai conceder o que deseja do teu coração. Deleita, descansa, para de ficar preocupado, ansioso, desanimado, sabe, abatido. Creia no poder de Deus, se aproxima dele, deixa ele agradar de ti, deixa ele olhar para você, sabe, e ver uma fé que ora, que busca, sabe, pelas madrugadas, uma fé que faz você renunciar o cafezinho da manhã, que uma fé, sabe, que faz com que você, venha atrair a glória dele, o poder dele, porque o que Deus quer fazer é operar o sobrenatural na vida daqueles que creem. Então creia no poder de Deus. O nosso Deus ainda é o mesmo e Ele está aqui. A fé nos dá a certeza de que nós não estamos só. Hebreus 13:5. Olha o que diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando vós com o que tendes, porque Ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Quando nós temos a certeza de que Deus é conosco, nós não murmuramos, nós não ficamos nos contendendo, acusando A, B e C. Nós temos a convicção de que nós podemos todas as coisas nele. Então o Senhor, Ele nos convida. Aleluia. Em Efésios capítulo 2, do versos 8 ao 9, vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Que não vem das obras, para que ninguém glorie, mas vem de Deus. A fé que Deus quer que nós venhamos ter, a fé que salva, seja qual for a situação. A fé que salva marido, a fé que salva esposo, a fé que cura as emoções, a fé que restaura, sabe, a nossa intimidade com Deus. A fé que traz a existência ao coração dos nossos filhos. A glória de Deus é uma fé, sabe, que transforma. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Mas é necessário fé. É necessário você adentrar na presença de Deus e pedir: Deus, eu não aguento mais, mas eu creio que o Senhor é poderoso para agir. E eu vou enfrentar esta prova, esta luta, porque eu sei que o Senhor é comigo. E pela fé você vai dar ordem para o diabo bater em retirada. Pela fé você vai dar ordem que o medo, o pânico, sabe, a ansiedade, a depressão, a angústia, as ações do diabo caia por terra. O Senhor, Ele te convida nesta noite a tomar posse daquilo que é seu por direito. Viu? A fé é a vitória que Deus nos concede sobre o inimigo da nossa alma. Qual é a luta, qual é a prova que você está enfrentando? A fé, ela serve como escudo para nos proteger da tentação, da acusação, das obras de Satanás. Seja qual for a tua luta: pastor, eu estou sendo perseguida, o diabo tem me afligido, eu estou com medo, espírito do pânico, eu estou, sabe, pastor, eu estou passando por prova. Eu quero dizer uma coisa para você: vença as obras do inimigo, e saiba que Deus é Deus na sua vida, porque Deus é fiel.
A fé é a vitória sobre o diabo, Efésios 6,16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só que coisa gloriosa. Esta é a fé que Deus quer que você tenha. A fé para enfrentar. De que ordenança, de que origem está vindo as suas provas, as lutas sobre a sua vida? Qual é a origem? Da onde está vindo essas provas? E o Senhor vai te dar o quê? Autoridade para pisar na cabeça de serpente, repreender os demônios e tomar posse do que é seu. Tome posse do que é teu. O diabo tem se levantado, coloca ele para correr. A fé é como escudo sobre a tua vida. A fé é a vitória sobre o mundo. 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então vença o mundo. Vença as provas. Vença as lutas que você está enfrentando. Não deixe sua alma ser agitada pelas situações. A experiência de nada vale se não tiver a presença de Deus. Guarda isso no seu coração. A experiência de nada vale se não tiver a presença de Deus. Vamos orar? Eu creio que agora nós vamos falar com Deus. Você que deixou o seu nome, Rebiaçuribicantanaia, Deus vai falar com você agora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar com o nosso Deus. Grande Deus. Tem 3 minutinhos? Eu creio que dá, não dá não? Para nós estarmos orando. Se cair, nós voltamos orando com os irmãos. Amém? Aleluia. Vamos estar orando por você. Então vamos entrando. Tome posse da vitória. Lembrando, irmãos, que eu tenho levado o nome de vocês para casa. Não está no caderno, não? Isso aqui? Você colocou lá? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos orar vamos correr aqui, né? Pela irmã Daiane, pelo irmão Alexandre, né? Pela irmã Dene. Irmã Dene está aí conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela irmã Camila, pela irmã Reisa, pela irmã quê? Vocês não notaram certo aqui? Vance? É isso, Kátia? É? Dá uma olhada aí. É irmã Iva, irmã Arlisson, grande é a tua vitória, viu? Tome posse das bênçãos de Deus. Deus vai te fazer voar muito alto. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos orar também pela irmã Thalita, pela irmã Rosiane. Nós vamos orar pela irmã Luciana, pelo irmão Homério, pela irmã Inês, pela irmã Riso, pela Ana Cristina, pelo Marco, pela Sueli, pela Rose, pela Gabi Alves, pela Sabrina, pela Sandra, pela Esté, pelo Leonardo, pela Andréia, tá? Deus dá vitória, viu, André, para você. Grande tecido rebuliço. Jaqueline, nós vamos orar pela Lê, pela irmã Cátia, pela irmã Iri, pelo irmão Kleber sempre está conosco. Que Deus abençoe sua vida, viu, Kleber? Estou orando por você. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, viu? Grande vai ser o mover de Deus. Busque a presença dele. Mirela, irmã Deisiane, a irmão Ivan, Deus está dando uma vitória. Vai acabar aqui, né? Irmãos, eu estou citando o nome de vocês aqui, enquanto não cai, tá? Se cair, vocês entram novamente. Irmão Ivan, irmã Eduardo, irmã Elisete, irmã Luzia, irmã Ilma, irmã Neide, irmã Sabrina, irmão Caio. Sabrina, Deus tem vitória para você, viu? Deus vai mudar uma situação aí. Irmão Caio, irmão Rodrigo, irmão Aline, irmão Jéssica. Irmã Jéssica, Deus está fazendo coisa grande, né, Jéssica? Vai fazer muito mais. A irmã Érica, Deus é contigo, princesa, viu? Tome posse da vitória. Irmã Raquel, irmão Edivaldo, aguarde firme, Edivaldo, porque a vitória é tua. Já tem feito de tudo para você parar, mas não vai não. Não vai porque Deus é maior. Irmã Jaciara. Quem mais? Deixa me ver aqui. Irmã Jaciara, irmã Maria Feitosa, irmã Tatiana, irmã Joyce. Nós já vamos cair, vocês voltam aí, viu? Você que quer oração.
Tá? Você volta, nós vamos orar por você, o que Deus revelar, nós falamos aqui. Irmã Joyce, irmão Davi, irmã Fátima, irmã Luciana, irmã Lília, irmã PC Santana. Glorifica ao Senhor. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite e até domingo. Domingo nós estaremos fazendo uma live mais cedo. Amém, irmãos? Às 5 horas aqui do Brasil. Tá? Nós estaremos aqui reunidos, teremos 1h30, tá? Fazendo culto e santa ceia. Então que você possa participar conosco.